É isso aí, boa noite, está começando mais um Papo Cabeça Podcast desta quarta-feira, véspera de feriado. Então deixar nosso boa noite aqui e como de praxe, o boa noite também dos colegas aqui do Papo Cabeça, não é isso, Diego? Marcão? É isso aí. É isso aí. Vai pro Marcão. Mais uma vez, mais um Papo Cabeça. Estamos aqui, né, com uma pessoa especial hoje que vai falar também. A gente vai conhecer um pouquinho melhor dele. E quem é que tá aqui com a gente, Diego? Já viram, mas vamos lá, fala pra gente aí quem é que tá aqui. Ele é diácono permanente da Igreja Católica, representante comercial, graduando em Teologia da Doutrina Católica e ex-caminhoneiro. Erivaldo Alves Araújo, nosso Arataca. Seja muito bem-vindo, Arataca. Obrigado, é com muita satisfação que estou aqui hoje, né? Papo Cabeça. Tinha muita curiosidade para conhecer aqui o estúdio e hoje estou realizando esse desejo. E vamos em frente aí para ver o que é que vai fluir aqui, desse diácono aqui, desse amigo de vocês, amigo da comunidade. Sim. Vamos lá. É óbvio que a curiosidade bate logo, né, para saber como ele chegou a diácono, né, como se deu, mas a gente precisa começar do começo, né? A gente precisa iniciar, vamos saber um pouquinho de você. O nome Arataca já diz, mas vamos lá, onde você nasceu? Como é a sua história de vida? Conta pra gente um pouquinho aí. Olha, Marcão, o Fábio e Diego sabem que se eu for contar a minha trajetória de vida, vai dar dois programas. Mas, contrário ao que você está pensando, eu não nasci em Arataca. Olha aí. Eu sou cidadão por documento itajuipense. Eu nasci na fazenda Morro Redondo, mas meu pai, assim que eu nasci, foi morar no município de Una. Arataca era distrito, depois veio para Arataca. Eu tenho como minha terra natal Arataca, porque foi onde eu comecei a ver a vida. Uhum. Então, para mim, é o meu referencial, é Arataca. E o apelido, depois, se vocês quiserem, eu posso contar lá mais na frente. Ótimo, ótimo. E aí, Fábio, e aí, Diego? Família. E, né? mas assim, Arataca, beleza, chegou, mas aqui em Quaraci, como é que criou, como é que Arataca chega em Quaraci? Arataca chega em Quaraci através de sua esposa, Nilda Argolo, né? Eu tenho até uma coisa aqui em Arataca, ou em Quaraci, desculpe, que vocês nem sabem, eu que sou de fora sei. A pessoa vem em casa com a mulher de Quaraci, se depois se separa, a mulher que vai embora e o forasteiro fica. Não sei, já isso a gente Já tem sempre, estudo, é? Já. A gente comenta muito isso aqui em Quaraci. E eu cheguei em Quaraci em março de 1983. Eu conheci Nilda, já conhecia a Nilda, mas não tinha aproximação nenhuma, que ela ensinou em Arataca, mas eu morava fora, estudava fora. E aí, quando ia lá, via, passando ela e a irmã dela, Nilzete. Mas minha irmã, eu tive um irmão, foram alunos dela, mas eu não tive contato. E minha mãe estava morando em Itabuna, eu já era caminhoneiro, um dia cheguei com esse Nilda, no domingo. Começamos a conversar, saímos e tal. Comecei a namorar em fevereiro. Na semana seguinte era carnaval em Itabuna, fomos ainda para o carnaval. Quando foi no mesmo ano, em dezembro, 17 de dezembro de 1982, nós casamos. Foi coisa rápida. Foi ligeiro. Em 83 eu vim morar aqui. Como eu era caminhoneiro, morava dentro de um caminhão praticamente. Uma viagem por semana de São Paulo, minha vida toda foi essa. Então eu acabei vindo morar em Quaraci, porque não interferia nada na minha profissão. E aqui comecei a gostar de Quaraci, que se você mandar embora eu vou dar calundu para não ir, porque eu adoro Quaraci. Aprendi a amar Quaraci. É como se fosse minha terra natal. Apesar que, se você olhar, eu tenho 64 anos, eu tenho mais tempo morando em Quaraci da minha vida do que em outros locais, né? Hoje em Quaraci já ultrapassou mais da metade dos anos da minha vida. E gosto muito dessa cidade. E o apelido Arataca foi quando eu comecei a viajar com o caminhão. E aí marquei uma carga lá na transportadora, vim em Itabuna, morava lá, a gente vinha cá, tal, marquei para a semana seguinte para carregar na Nestlé. E aí um conterrâneo chegou lá, outro caminhoneiro perguntou quem era aquele Erivaldo. É um rapaz de Arataca, o gerente da transportadora disse. Ele disse, rapaz, bota um Arataca aí. Daquele dia eu fui batizado como Arataca. Me identifico assim, porque chegar procurando Erivaldo não vai encontrar.
no início é que se procurava o marido de professora Nilda, quando eu vim morar aqui. Depois que eu parei de viajar, Arataca. Arataca, na empresa que eu trabalho, todo mundo chama Arataca, virou nome. Infelizmente, Ou felizmente. eu não sei se felizmente, que esse nome é muito feio. O nome é muito feio, muito feio. O Arataca. E quanto tempo você levou dirigindo e tal? Quanto tempo levou viajando? Marcão, eu contei para os meninos que eu vou fazer um resumo rapidinho para chegar no caminhão. Fique tranquilo. O programa é seu. Eu, com 15 anos, perdi meu pai tinha uma venda. Eu estava contando para os meninos de manhã que eu não jogava bola, eu não jogava bola, que era escola, venda, fugia de vez em quando. Eu vim jogar bola depois de adulto, é que eu vim jogar bola. E principalmente aqui em Quaraci. Mais ruim de bola, mas goleador, você sabe disso, né? Fazia muito gol. E além do gol, ainda tinha os beijinhos que dava em Nilda, né? Pra fazer o gol lá na era tradição, tinha que dar um beijo. Então, meu pai faleceu, eu tinha 15 anos, a gente era como. Nem parecia pai e filho. A gente se tratava de colega, era uma amizade. Eu fiquei 8 dias, abria a venda, ele tinha uma venda. Fechava e ficava lá dentro chorando. Minha mãe acabou com a venda, eu não tive condição, porque foi um sentimento forte demais. No ano seguinte, ele era de Castro Alves, veio um tio nosso e me levou junto com minha irmã para estudar lá. Estudei um ano, voltei, estudei outro Ilhéu, não consegui trabalho, voltei para Castro Alves de novo e depois fui fazer o ensino médio, né? Era contabilidade, era profissionalizando no estadual. Fiz o vestibular, quando concluí, eu estava contando aos meninos que agora que eu estou pegando meu diploma e meu histórico, nem lá eu fui pegar quando terminei o curso de contabilidade. Não participei. E naquele tempo colava grau tudo, né? Eu não sei nem se vou colar grau agora. E aí, fui para Arataca. Eu comecei a fiz vestibular, botei Direito e Estudos Sociais, passei para Estudos Sociais, não quis, já estava com a cabeça voltada para caminhão, e fui trabalhando com caminhão toco lá na região. Depois comecei a viajar para São Paulo. Eu acredito, eu devia ter aí uns 20 anos, 21 anos, né? Eu tenho um filho com 20 anos de diferença para mim, Frank, tenho mais 2 filhos em Arataca, Fabiano e Frank, que eu amo muito. Morei com a mãe dele 5 anos, né? Depois separei, foi quando eu conheci Nilda, mas são meus filhos. Já tenho 2 netas de Frank, que eu gosto demais, estou cheio de neto. Mas aí de caminhão, eu tenho quase que minha vida, com exceção dos últimos 20 anos agora que eu parei de viajar, né? Mas minha vida praticamente, assim, dos 21 anos pra cá, foi só caminhão. Caminhão, depois carreta, apaixonado por caminhão. Até hoje, quando eu olho uma carretona na estrada, eu vejo aqui descarregando aqui, eu fico com água na boca, né? Perdi muitas noites, acho que adquiri até algumas doenças, por causa disso, mas eu fazia por amor. Era um trabalho, como tudo que eu faço com amor. Mas eu dirigia porque eu tinha prazer em dirigir. Até hoje eu nunca tive um carro automático. Eu nunca tive. Quando me perguntam, eu falo porque o prazer de dirigir é cambiar. Eu tenho o comando do carro. Uhum. Então eu sou apaixonado por dirigir. Então era uma profissão que eu gostava. E para fazer logo um resumo, nesse vai e vem de caminhão, carreta era de Itabuna, daqui a pouco vendeu para o frigorífico. Eu nunca tive caminhão nem carreta, acho que a maioria das pessoas de Quaraci pensam que era meu. Nunca foi. Também eu nunca disse que era. E numa dessas aí vendeu. Sim, nesse inteirinho, para não esquecer, eu já fui gerente de transportadora. Rapaz. Meu patrão, que eu dirigi um caminhão, colocou uma transportadora. Aí me tirou da estrada, perguntou se eu tinha coragem de tomar conta. Eu tomei. Não sou bom de datilografia, mas tinha uma máquina elétrica, de manhã amanhecia 8, 10 caminhões ali na Amélia Amado, e eu ainda ia bater os conhecimentos de carga para receber os pés de tudo. A máquina elétrica me ajudava e eu dei conta. Depois fiquei um tempo com ele no armazém. Nesse inteirinho passei a ser comerciante, eu vendia charque aqui, não sei se talvez vocês não lembrem, algum de vocês, eu vendia, sim. Eu trazia para os outros e comprava e revendia.
E aí foi. E a mudança de emprego, eu nunca procurei emprego, com exceção da casa de peça, que eu já pulei essa parte quando eu estudava em Itabuna. Que eu fui balconista de casa de peça, eu contei aos meninos, que foi uma carreira meteórica. Eu entrei em março, sem saber nada. Quando foi no dia 21 de abril, amanhã, você faz aniversário, isso? O patrão mandou separar uma lista de peças e parafusos e etc. Eu entreguei a ele, pensei que ele ia levar para a fazenda. Quando foi no dia seguinte, ele me deu 2 talões de nota fiscal e mandou para o balcão ser vendedor e ganhar comissão. Disso aí ele abriu uma filial, essa filial eu fui tomar conta da filial. E essa história é antiga e é assim, sempre, com exceção desse emprego, que foi o primeiro. Claro, eu trabalhei em Castro Alves de bombeiro, de gerente de posto de lavagem, lavava carro também. E o primeiro trabalho meu, depois da venda, foi fazer caixão de funerária, caixão de defunto. Meu tio tinha uma funerária e para mim foi um choque. E cheguei lá, era uma funerária. Tinha perdido meu pai no ano anterior. E aí fui aprender e aprendi a fazer caixão de defunto. Tá pensando que eu só faço Ezequias? Pois é. E para passar um pouquinho para vocês o papo, a carreta era de um amigo em Itabuna, a última, e vendeu para o frigorífico, que eu trabalho até hoje de representante. Aí fiquei 5 anos dirigindo a carreta do frigorífico. E o patrão sempre falava, Arataca, fique lá de vendedor no sul da Bahia. Ele sempre falava, mas eu tinha medo. Como tenho até hoje da inadimplência. Volte e meia eu estou pagando uma conta de alguém, que é a minha responsabilidade. E depois ele vendeu essa carreta, eu vim para cá e fiquei de representante. E já se vão 20 anos. Então você está nativa ainda? Estou nativa, não sou aposentado. É um erro meu, que deixo aqui essa mensagem para quem nos assistir ou está nos assistindo, que não deixe de contribuir com o INSS, porque eu caí nessa besteira. Tenho alguns anos, quando trabalhei muito para os outros, mas de autônomo. Eu tenho 5 anos que é do próprio frigorífico, e mais alguns de quando eu trabalhava com outro patrão em Itabuna, meu primeiro patrão de Itabuna. E isso vai dar uns 11 anos, nem 15 deu, né? E também tenho 20 anos que podia estar contribuindo para já estar aposentada, né? É um erro meu, infelizmente. Mas vamos lá. E o caminho até você, né, caminhoneiro e hoje diácono da Igreja Católica. Como foi esse caminho? A gente entende que são os caminhos, né, as oportunidades que a gente tem acaba levando a gente ao nosso propósito. Eu acredito que seja o seu, mas eu queria saber a respeito desse caminho, como se deu. Pois é. Às vezes a gente tem dificuldade de ver quando Deus está agindo na nossa vida, quando Ele nos chama. E Ele nos chama de várias formas. Às vezes a gente aqui não quer atender o chamado. Caminhoneiro. Igreja, 0. Fiz minhas aulas de catecismo na escola, né? Tinha aula de religião. Fiz minha primeira comunhão, a renovação que falava naquela época que é crisma, fui crismado. Minha mãe não era de igreja, nem meu pai, mas meu pai me ensinou as primeiras orações, na roça eu me lembro, eu pequenininho, ele me ensinou Pai Nosso, Ave Maria, ele que me ensinou, mas não era de igreja. Minha vida foi assim, no mundo. Mas eu acho que a igreja já estava em mim há muitos anos, acho que desde quando eu nasci. Sempre coloquei na minha vida, hoje é o que eu posso dizer isso porque eu conheço, mas eu não sabia os valores evangélicos. Não sei se pela criação, sempre respeitei os mais velhos, sempre prezei pela honestidade. Talvez isso tenha me ajudado a só pedir emprego uma vez, sempre ser requisitado para trabalhar. Eu passei por vários caminhões assim, era um tomando do outro. Eu era disputado, não é querendo me engrandecer, mas eu acredito que pela minha vontade de trabalhar e pela minha honestidade. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho de honestidade. Tinha muitos caminhoneiros que não queriam andar com Arataca. Arataca não era muito bem visto dentro da empresa.
porque existe vícios em empresa. Eu não sei hoje como funciona. Hoje há um controle maior de frotas, a gente vê no posto, eu não manjo muito, mas eu vejo, né, dos patrões ter mais controle. Mas você pode atrapalhar os outros. E era assim que a Arataca vivia na estrada. Mas também, em compensação, para aqueles que geram emprego, para aqueles que davam emprego, eu era bem visto e era procurado. Então, como eu estava dizendo, na igreja já estava em mim. Eu já era uma pessoa que procurava ser uma pessoa correta, uma pessoa com caminho reto. Sempre fui assim. Agora, era um cara também bruto. Para brigar era de uma hora para outra. Isso a igreja me transformou. Mas eu vou responder sua pergunta. Quem me levou para a igreja? Quem me trouxe para Guaraci? Hilda. Às vezes comecei a chegar alguns domingos e aí ela me chamava, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Eu ia. Porque eu chegava às vezes no sábado e na segunda eu já ia embora. E para chegar no sábado, era sufoco, era muitas noites perdidas. E aí eu comecei a ir para a igreja com Nilda. Um dia, eu posso falar o nome, que coisa boa, a gente pode falar o nome da pessoa. Nina de Lote, ela era comentarista e ela coordenava a pastoral familiar. E ela fez um convite no final da missa. Eu sempre digo ao pessoal, olha, quando o grupo está organizando, convida as pessoas para conhecer o grupo. E ela convidou quem quisesse na segunda-feira, na reunião da pastoral familiar, estava convidado. Eu cheguei em casa, eu já não viajava na época. É bom abrir um parênteses aqui, que isso tudo aconteceu depois que eu parei de viajar. Muitas coisas que foram acontecendo em minha vida no âmbito social, não, que eu não participasse da ABB, eu tinha minha vida social, mas assim, voltada para o trabalho social, voltada para a igreja, para as coisas, isso tudo aconteceu dos 20 anos para cá, porque eu tinha tempo. Lembro-me que a primeira vez que eu tive um trabalho na igreja foi na primeira... me faltou aqui. Semana Social da Diocese, foi aqui em Guaraci. Padre João, não sei, alguém me disse a ele, e me convidou para ser o... Não sei se você estava. Para fazer parte da comissão de finanças. Esqueci. Sim. E eu me envolvi tanto que daquele dia em diante, aí o pessoal não me deixou mais, né? Mas voltando. E aí Nina me convidou. Eu fui para a reunião. Falei, onde eu vou? Vai. E lá fiquei. Cheguei a ser coordenador por um período. Hoje eu estou como diretor espiritual da pastoral familiar da Forania Sul. Guaraci, Itajuípe, Almadina, Itapitanga e Barro Preto. Infelizmente, com essa pandemia, não fizemos nada, mas agora vamos começar a tocar a nossa vida, né? Dentro da normalidade. E aí foi ficando. Me envolvi. Aí chegou outro convite. Convidaram quem quisesse para estudar, que tinha escola de teologia para leigos, a Diocese de Ilhéus, tal. O chamado tocou. Cheguei em casa e eu acho que eu vou fazer esse curso. Tudo que eu empreendo, Diego, Marcão e Fábio, eu costumo ir até o fim. Só quando não tem jeito. E aí foi. 3 anos fiz. Surgiu a ideia do diaconato nesses 3 anos. Nesses 3 anos, eu não perdi um módulo. Era um módulo por mês, como é até hoje, que nós temos um núcleo da Escola de Teologia. Eu não perdi um módulo. Passei aniversário meu, de filho, tudo lá, mas não perdia, porque meu compromisso era a Escola de Teologia. Surgiu aí o diaconato na Diocese de Ilhéus. E aí manifestei a Dom Mauro, que queria ser diácono, senti tocado para ser. Eu estava muito envolvido na igreja, e estou mais ainda, e a igreja, quanto mais a gente está lá e a gente está atuando, a gente se apaixona cada dia mais. A cada vez você vai aprendendo mais e você vai sentindo vontade de se envolver mais. É a sensação que eu tenho até hoje na igreja. Não pude ser diácono naquela época. Aí adormeceu
aquele desejo, tocando minha vida. Depois regularizei minha situação pelo impedimento. E aí o padre ligou, ele foi. Fiquei junto com os candidatos ao diaconato uns 2 a 3 anos de novo fazendo teologia, que não precisava. Fiquei até que fui ordenado. E o chamado é assim, de repente você nem pensa. Eu digo assim, quem diria que o caminhoneiro, aquele carreteiro, aquele homem rude, claro, eu estudei, mas aquele homem ia ser um diácono. Aquele homem que não começou sua vocação pequena, foi para o seminário, para o presbítero, nada. Depois de velho surgiu essa vontade, essa vocação. As coisas de Deus, como Deus age na nossa vida. Eu tenho um grande exemplo para mim, Diego, Marcão e Fábio, do apóstolo Paulo. Um perseguidor de cristãos, né? O cara totalmente contrário a tudo, e foi chamado por Jesus, abraçou a fé, e foi o grande apóstolo que foi. Sim. O homem que conseguiu expandir a igreja numa época tão difícil, né? Uma época que o império, como ele próprio, perseguia. Sim. E ele conseguiu, foi quem começou a... Chama-se o apóstolo dos gentios e também aquele que levou para outras nações, foi quem começou a expandir o cristianismo, né? Para fora daquele contexto ali de Jerusalém, inclusive até a própria Roma, mas foi Paulo. Então, quando eu penso assim, eu digo, não, gente, Deus age na vida da gente, chama aquele que ele acha que deve chamar e capacita. A gente se entrega e vai trabalhando pela igreja de Jesus, né? Eu lá sabia nada de batismo, que eu tinha que ver meu batismo dentro da igreja. Eu achei que era só para batizar, né? Mas é assim que a gente se sente chamado, Diego, e responde ao chamado. Tantos têm vocação quando são novos e não vai à frente, né? E tem pessoas que vão se despertando. É como a gente diz, o querigma, você tem que ser apresentado a Jesus. Jesus tem que ser apresentado a você. Você começa a conhecer Jesus e você vai sendo tocado, vai sendo chamado. Ah, tá certo, a gente resiste. Mas se você parar, abrir seu coração, você vai ver que aquele chamado só vai te fazer bem. Você vai praticar o amor ao próximo, muito mais. Você vai amar a sua igreja. Você vai ter um trato diferente com seus irmãos, com sua comunidade. A igreja tem me despertado para tanta coisa no social que vocês nem imaginam os desejos que eu tenho. Mas vamos falar disso um pouco. Deixa eu abrir um pouquinho a palavra para vocês. Vamos lá. Eu tô na curiosidade, e acho que quem está vendo e ouvindo também quer um pouco entender mais o que um diácono faz, o que de fato é um diácono. Outra coisa que eu sempre, né, percebo nas pessoas, qual é a diferença do padre pro... Explica pra gente aí um pouquinho disso aí. Até para quem está em casa, pra gente aqui entender. O sacramento da ordem, eles são 3, vamos dizer assim, 3 degraus. O primeiro é o diaconato. Aí tem o diácono transitório, aqueles que todos, papa, todo mundo foi diácono um dia, né? E foi presbítero também. É o diácono, é o presbítero e o episcopado, que é o bispo, né? O primeiro é o diácono. E tem o diácono permanente, que é o meu caso. Esse diácono permanente, se você olhar lá em Atos dos Apóstolos, tem origem lá, né? Quando chamaram os 7 homens de boa reputação, né? E para servir as mesas. Então ali a gente tem como a origem do diaconato. O diácono, voltando à história, ele foi tomando, eu quero achar uma palavra para não ficar muito... Foi crescendo tanto dentro da igreja que chegou uma hora que os diáconos permanentes, eles estavam praticamente dirigindo as igrejas. As questões de finanças, tudo era com o diácono. Então, começou a criar conflitos e morreu um pouco o diaconato. Com o Concílio Vaticano II, se retomou o diaconato permanente. E aqui no Brasil demorou mais. Tem dioceses que não tem diácono permanente, e muitas, né? Jiquié deve ter o quê?
não sei se eu erro aqui, de 3 anos para cá que teve diáconos. Eu me lembro que eu li uma nota do bispo na época, disse, agora sim, nós temos o clero. Temos o diácono, o presbítero e o bispo. Está o clero formado. Né? São os 3 sacramentos da ordem. Mas começou aqui o diácono. E o diácono, ele está a serviço da liturgia, da palavra e da caridade. É o mumus do diácono permanente. O serviço é esse. Ele está ali para isso. Então o diácono, ele arruma a mesa, né, o ofertório, ele proclama o evangelho, o diácono distribui a comunhão junto com o padre, assim como os ministros extraordinários. O diácono pode assistir casamento, se é testemunha qualificada, porque é o único sacramento que quem celebra são as pessoas, é o matrimônio. Eles é que celebram os noivos. Nós somos a testemunha. E o batismo? O diácono não faz consagração, que é função do padre, não assiste confissões e nem leva a unção dos enfermos, porque a unção dos enfermos, para aqueles que estão debilitados, que não podem se confessar, serve também como confissão. Essas coisas o diácono não faz. Entendi. E tem alguns tipos de bênção, da bênção do diácono, você já sabe disso demais, né? Porque me vê todo dia dando bênção. Mas tem determinados tipos de bênçãos que só também o padre que pode fazer. Mas dentro disso aí, o diácono, ele pode administrar uma paróquia, né? Ele pode fazer outras coisas. Agora, dentro do rito da celebração, né, e de alguns sacramentos, os únicos 2 sacramentos que ele pode fazer é o casamento e o batizado, né? E o restante, só o presbítero. Fala você ou eu? Pode ir. Você que sabe. Mas em confericide, de tudo isso, o que me apaixona e que deve apaixonar um diácono, antes de falar, eu fiz um curso esses dias, Doutrina Social da Igreja e Políticas Públicas Sociais. Muito bom. E quando no final do curso, aí abriu para a gente fazer um trabalhozinho e eu fiquei com um teólogo lá do Rio de Janeiro. E mais 2 pessoas, agora uma menina do Rio Grande do Norte e a outra eu não me lembro. E aí quando ele viu que eu era diácono, ele me fez uma pergunta. O senhor é diácono, sou tal. Aí ele disse assim, mas você é diácono só de altar? Aquele que só é diácono lá na celebração da missa. Eu disse, não. Meu diaconato vai muito além. E eu estou dizendo isso porque a minha paixão pelo diaconato é a caridade. Servidão, né? Vocês não sabem a alegria. Olha, quando reuniu o clero, e que Dom Giovanni fez naquela época da enchente, a proposta da comissão, que foi o padre Alcântara, disse o diácono de Quaraci, eu acho que dava, que ele me convidou, eu não disse nem vou pensar. Aceitei na hora, porque era meu desejo participar muito mais assim ativamente da caridade. Apesar que a gente tem a caridade não vai muito além de bens materiais, né? Você ir visitar um doente, você, né, levar uma palavra de conforto, você ajudar uma pessoa que quer ir para o hospital, coisas assim, isso tudo é caridade. Sim. Até uma acolhida para uma pessoa, principalmente as pessoas marginalizadas, as pessoas moradores de ruas, como eles se sentem felizes quando você conversa com eles. Tudo é caridade. Sim. O amor ao próximo. Mas a minha paixão é a caridade. Às vezes a pessoa pensa que o diácono está ali só para estar bonito ali junto do padre no altar. Não. A gente tem que correr atrás. Vamos lá. Já que a gente tocou aí, vamos para um ponto que ele falou aí, muito interessante, políticas públicas, né? Então, a gente já conheceu Arataca, a gente conheceu o diácono Arataca, e agora chega a hora da gente conhecer as opiniões, né? As opiniões em alguns assuntos aí, que o Papo Cabeça tem essa alguns hora temas, aqui da né? gente começar a conhecer.
Então, Arataca, a gente sempre conversa muito, né, sobre os rumos do Brasil, sobre as percepções de cada um aqui, sobre como tá indo, como não tá indo, como, por exemplo, a gente já pensou aqui, educação como deveria ser, saúde como deveria ser, economia. Então, assim, vamos começar genericamente. O que é que você acha, assim, do nosso Brasil? O que é que o nosso Brasil poderia ter, o que é que ele poderia não ter? Vamos começar por aí. Aí daí a gente vai tocando papo. Cabeça. Rapaz, agora que a cabeça... Você achou que ia ser só falar nada? Agora é que o A bicho gente vai teve essa puxar um pouquinho. introdução, né? Vamos introduzir. Quando vamos você ver, chegou, eu estava ali no celular, lendo sobre secularismo Sim. e sobre relativismo. O mundo... Rapaz, eu não sou retrógrado. Sim. Eu sou uma pessoa que acompanha a evolução. Agora, há coisas que não devia banir. Claro, a igreja, quando ela andou junto com o Estado, foi a pior fase da história da igreja. Você pode olhar, Inquisição, tudo. Enquanto a igreja esteve atrelada ao Estado, né, os príncipes, os reis, quem mandava na igreja, foi a pior época da história da igreja. Mas essa questão do laicato, o secularismo, proibir qualquer coisa, símbolos religiosos, o ensino religioso, eu acho que isso não foi bom. Não foi bom. Hoje a gente vê jovens, às vezes falam, porque entrou na droga, porque o jovem não teve uma formação. Me perdoe, isso é meu ponto de vista. Sim. Uma formação religiosa boa. Que vocês também têm a formação de vocês e vocês sabem que influencia muito no nosso caráter moral, na nossa formação. Claro, cada um dentro da sua religião, isso não ia atrapalhar em nada, né? Hoje, nem todos os pais mandam os filhos para a catequese ou para a escolinha dominical lá das igrejas evangélicas, não sei como é que funciona no espiritismo e outros segmentos religiosos, eu não sei, mas aqueles que frequentam, que são ativos na igreja, colocam seus filhos e a gente vê que tem uma formação diferente. Eles respeitam, eles sabem que não pode xingar as pessoas mais velhas, né? Tudo isso, sabe que tem um Criador, um Deus a quem devemos temer, não devemos ter medo, mas devemos ter respeito, por aí vai. Então, foi se criando as coisas. Isso para chegar na educação. Agora eu vou chocar meio mundo de gente. Quer se criar algumas cartilhas com algumas coisas que para nós que somos religiosos não vai funcionar. Não vai. Tipo, Homem é homem, mulher é mulher. Isso está lá no livro de Gênesis. Matrimônio é feito para procriação. Isso aqui que eu estou falando, eu vou ser taxado de tanta coisa, mas, gente, é a realidade. Eu conversando esse dia com o menino, eu disse o seguinte, eu aprendi a olhar para todo mundo como igual. Para mim, preto, branco, amarelo, verde, seja lá que cor for, é igual. É meu irmão, é igual a mim. Eu não posso olhar para aquela pessoa como diferente. Se a pessoa tem a sua preferência sexual, é um direito dele. Nem a Sagrada Escritura proíbe. Agora, ele tem que assumir as suas escolhas, como eu tenho que assumir a minha, né? Então, não posso olhar para ninguém como diferente. Então, as divisões de classes, né? As minorias que se criam, eu não sou a favor. Por que eu não sou a favor? Porque eu tenho que olhar para ele como um irmão, filho do mesmo Deus que eu sou. O rosto de Cristo em cada um é assim que eu tenho que ver. Seja ele o que for. Eu não posso olhar para um morador de rua diferente de como eu olho para um grande empresário. É um irmão. É assim que eu acho que deveria ser o mundo. Eu sei que a gente está evoluindo e os valores estão indo embora. Eu vou lhe contar aqui, que eu fiquei pensando se eu ia falar nisso. Quer falar? Não, pode ficar à vontade. Na eleição de presidente, Ciro Gomes ia até bem. Eu queria até que ele ouvisse isso. Quem sabe, né? Vamos passar Quem pra ele. sabe? Ciro Gomes Bota uma ia roupa bem dele. até na campanha. Ele vai dizer que não. Vai achar que não. Mas que eu não me apresentei na prisão, falei, eu já fui coordenador de campanha aqui de 3 campanhas. Marcão aqui caminhou junto comigo. Olha aí. Né? Hoje eu não vou mais, porque a própria diretriz do diaconato proíbe.
Mas Ciro Gomes, eu depois pesquisei, claro, foi feita uma montagem na fala dele, mas ele disse, se não era a conotação que ele que queria mesmo era acabar com a moral cristã. Não sei se vocês lembram disso. Foi bem explorado. E ele perdeu muito voto com aquilo. O que é que a moral cristã vai fazer de mal para a população? São coisas que vão querendo derrubar, que eu não sei. Agora, quanto às minorias, eu volto também e digo assim, eles talvez criam seus grupos, também para se defender, porque a população, a humanidade não olha para eles como iguais. Uma coisa puxa a outra, né? Eu não sou a favor, mas entendo por que eles fazem isso. Para ter direito à voz, para lutar pelos direitos deles. Conquistas, né? Pois é, precisava se criar tanta coisa. O índio. Por que não demarca a terra do índio? Hoje eu estava ouvindo coisa dia do índio, ontem foi dia do índio, né? Dia Isso. 19. E eu estava ouvindo hoje, na reportagem, o índio falando que era para ser demarcado até esse ano. Eu não me lembro quanto, foi uma quantidade bem grande de terra. E não tinha nem 10% de se demarcada. Não é para dar terra. Outra coisa, invasão de terra. Por que não chega ali, o governo não desapropria, paga o dono da terra e dá a terra para o povo? Por que deixa o povo ali brigando? Sustentando, dando cesta básica, e nunca desapropria aquilo ali e dá? Por que não paga? Por que não procura? Eu sempre vejo pela conotação de linha de poder, sabe? Uma vez que você não dá o direito, você acaba... como é que eu posso dizer? Manipulando? Sim, manipulando, melhor palavra. Então, assim, o senhor está falando, né, a respeito de por que não dá a terra. Porque ali é uma linha de troca, eu vejo dessa forma. Então, se você der o direito à terra àquele povo passa a ser independente, né, a viver com as próprias pernas. Então, a partir desse momento, ele se torna livre e dono do seu futuro. E isso é ruim para essa linha de poder. Eu vejo dessa forma. Pode ir que eu vou partir para outra. Justamente. Mas tá muito... A realidade é essa. Os políticos não querem que eles sejam donos da terra. Quer que ele fique lutando ali, correndo atrás do político. Os programas sociais são coisas que deveriam ser paliativas, né? Por um determinado tempo, deveria se procurar gerar empregos para que a pessoa trabalhasse, o pai de família ou a mãe de família, sustentasse sua família com dignidade e não deixar naquela situação durante toda a vida. Coisas que, dentro do que você falou, para ter o voto, para ter aquele povo correndo atrás de mim, a gente fala correndo ainda é coisa de campanha, viu, Marcão? Ainda está na minha cabeça. Lutando ali por aquele candidato. Nós temos um grande exemplo. Por que a seca do Nordeste perdurou tantos anos e não se resolveu o problema? Porque era um cabide eleitoral, aquilo ali era só para dar voto para político. Hoje nós estamos já tendo uma transposição do Rio São Francisco, eu acredito que no futuro vai amenizar muito. Você chega ali em Bom Jesus da Lapa, que você vê as terras irrigadas, que beleza. Parece que a terra tão fértil que acho que se jogar até ouro lá deve nascer, porque eu nunca vi uma terra tão boa que ela quando molha. Mas voltando, aí a educação. Qual o ideal de educação? Né? A educação do ensino, como sempre foi, precisa se melhorar a educação, porque os índices não são bons no Brasil, né? A gente sabe também, há um desinteresse das famílias em colocar os filhos na escola, a verdade seja dito. Investimento. Eu contei hoje para vocês de manhã. Para conseguir uma vaga no Colégio Estadual de Itabuna, eu tive que usar um pistolão, minha mãe conseguiu, na época, o ensino público. Vejo aqui, campanhas na cidade, aqui não, tudo que é município, convidando as famílias a matricularem os seus filhos nos colégios para estudar. As pessoas não têm vontade de estudar, as pessoas não sentem interesse, não querem aprender, não querem sair da ignorância. E fica na mão dos políticos, né? E a educação vai
caindo. Olha, uma coisa a gente tem que dizer. Pode-se dizer que o governo não investe em educação. Eu estou falando aqui de governo lá, acho que não sei nem se já é diferente de Henrique. Mas se a gente parar para analisar, investe. Verdade. Olha, Fundeb, para ajudar. Veja quanta coisa. Ônibus escolar que não tinha antigamente, a gente tinha que pegar o coletivozinho de pendurado, pagando passagem, ele lotado, né? Hoje tem ônibus, né? Coaraci, falando da nossa realidade, já foi considerada, pelo porte dela, a cidade que mais tinha estudantes universitários, não sei se ainda tem esse título aqui, ficou na região, né? Então, e o governo investe em educação. Merenda escolar, que no meu tempo não tinha, nem não sei se tinha no de vocês, talvez no seu, não tinha. Quanta coisa, aí diz capacitação de professores, né? Agora, eu sinceramente acho que falta interesse das famílias e dos alunos. Né? A gente sabe, principalmente nos primeiros anos de colégio, os alunos vão mais pela merenda. Não vão pelo saber para aprender, mas pela merenda. Tem que se mudar a política, né? Já que o governo investe, vamos ver como é que vão fazer para que essas pessoas realmente abracem a escola, para termos mais pessoas capacitadas, né? Os filhos formando mais, mas também precisa muito que a família ajude. A igreja é a mesma coisa. Nós chamamos família de igreja doméstica, que é lá que começa. Tanto as primeiras orações, as primeiras orientações, como também as questões de respeito e moral. É na família que começam os ensinamentos. Então, isso também eu passo em relação ao colégio. As famílias é que precisam mandar seus filhos para a escola. Ah, ainda tem mais uma, que até fardamento tem agora, não é isso? Pois é. E às vezes a gente generaliza, dizendo que governo não ajuda. Eu não estou defendendo o governo, não. Mas esses são os últimos governos, todos ajudaram. Tá, falta muita coisa. A educação hoje à distância, quantas faculdades tem? Quantas oportunidades tem? Eu falando a Nilda, eu estou pagando R$156. Ela disse, vixe, eu disse, ô Nilda, um curso de nível superior, com a estrutura, a Uninter, eu não sei se você sabe, fazer a propaganda da Uninter, pode? Pode. Pode. À vontade. Quem A sabe vai ser nosso Uninter, patrocinador. Sim. ela tem uma, Quem sabe não quer se tornar Futuramente. patrocinador. ela tem uma estrutura muito boa, eu fiquei impressionado. E ela ganhou 5 no MEC, nota máxima. Como a educação à distância melhorou. São tantas oportunidades para estudar, né? E você vê um colégio de Coaraci, aquele colégio lotado, hoje você chega ali, poucos alunos, o SEC, falta interesse também das pessoas. E o país vai aí caminhando, mas eu vou deixar vocês falar um pouquinho, depois eu falo um pouquinho da economia, política. Só voltando nessa questão de família, desinteresse e tal, teve há um tempo atrás, eu estava até conversando, teve uma palestra lá na loja maçônica com Carol Moura. E a gente discutindo sobre suicídio e tudo mais, né? A discussão era sobre isso. E isso vai chegar onde a gente está falando aqui. Eu acredito que é o seguinte, com o advento, né, dessa correria do dia a dia, dessa globalização de tecnologia, de tudo isso, tudo ficou muito corrido, né? Então os pais hoje têm que correr mais e às vezes tentam compensar de algumas formas essas crianças, esses adolescentes, e isso vai tirando as frustrações naturais da vida, porque todo mundo tem que passar por um não quando é pequeno, todo mundo passa por uma negativa de um pai, de uma mãe, numa escola e tudo mais, e hoje em dia, pela falta de tempo, todo mundo tenta compensar com sim, né? E isso vai levando a uma bola de neve, eu enxergo dessa forma, e vai construindo uma bola de neve que cria adolescentes, né? Já os adolescentes não no início da adolescência, mas ali pelo meio da adolescência, né? Sem o aprendizado do não na infância. E isso gera justamente tudo isso que a gente tá vendo aqui. Ah, eu não quero ir para aula. Tá bom, não vá não, tudo bem. Ah, eu não quero isso. Não, tudo bem. Ah, agora tá desinteressante minha vida. Ah, tudo bem. E aí começam todos esses problemas, como a gente vê. O pessoal se mutilando, o pessoal começa nos vícios, né, de álcool, de outras drogas.
né, que não é só o álcool. E eu enxergo que tudo começa dessa forma. Hoje em dia a coisa tem piorado justamente por isso. Eu vejo esses problemas aí. Levando em consideração também, né, que o que a Arataca falou, os valores religiosos, além também, né, dos valores familiares também, vão atrapalhando nessa condução da criança, né, para descambar lá na frente nesse tipo de problema. E um dos é esse problema com a escola, né? É como eu vejo. Fábio, por favor. Não. Eu vejo afastamento, né? Cada dia mais o afastamento da família com os valores. Marcão foi pontual aí no contexto geral. Porque a gente pode colocar, vamos dizer assim, a culpa, né, o questionamento em cima de como a tecnologia ela vem avançando e tal. Mas eu acho que é a responsabilidade da família, dos pais, entenderem que a vida de hoje não é a vida de 50 anos atrás. E seguir, né, os princípios e os valores que a gente não pode deixar para trás. Eu lembro de minha mãe e meu pai que todo domingo me levavam à igreja. Então, assim, são coisas que são permanentes na nossa vida, precisam ser, para nos formar como cidadãos, né? Futuramente você vai, lógico, ter consciência e entender qual o melhor segmento, qual a melhor religião ali que você se sente mais à vontade de estar comunhando com seus irmãos e tudo mais. Mas esses valores de família, de religião, a gente precisa tá fortalecendo, porque a gente tem visto vários problemas hoje em dia acontecendo no Brasil, vou dizer assim. Acredito muito voltado a isso. A família, ela tem perdido o valor de família, as virtudes de família, sabe? O respeito ao pai. A gente fala respeito a pessoa que a gente não conhece, mas o respeito ao pai. A gente vê crianças aí colocando o dedo na cara da mãe, batendo, vai para a sala de aula, a professora, que na minha época era minha segunda mãe. Minha mãe me colocava, ia ao Pestalozzi e falava, ó, sua mãe, Valdelice, está lá também, né? E a gente tinha todo esse respeito por esses professores até hoje, né? Pela instituição, pelos professores. E esses valores, eu acredito que a gente está perdendo, colocando assim, direcionando isso a algumas situações de evolução e tudo mais, mas muito por conta da gente não assumir a nossa responsabilidade quanto pai, quanto família. Pois é. Essa questão familiar, Marcão pontuou muito bem, como você também. Pai é pai, mãe é mãe, irmão é irmão, filho é filho. Se você não ensinar isso a seu filho, ele começar a chamar de você, ele não te dá, não pede a bênção. Olha, são as besteirinhas que alguns acham que você vai educando seu filho a aprender a ter respeito e a aprender a crescer como família, como membro da família. Aí, Marcão, eu aproveito aqui, Marcão, para mandar um abraço para a Carol Moura, que parceira de Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa. Militamos juntos, maravilhosa, viu? Atuante. Gosto muito de Carol. Atualmente no Conselho de Saúde. Está no Conselho de Saúde. Mas nós vamos ativar esse Conselho do Direito da Pessoa Idosa aqui. Prefeito, se estiver ouvindo, quando ouvir aí, ó, ative aí, que foi de grande valia aqui na época, né? E não pode acabar, não. Muito bom, nós temos muitas pessoas para ser cuidado. Mas voltando, se você não educar seu filho, deixar ele fazendo, não negar as coisas a ele achar que tudo que ele pede, ele tem que ser agraciado com o que ele quer, você está criando pessoas totalmente incontroláveis no futuro, pessoas que vão entrar em depressão no dia que receber ou não, né? Pessoas que não vão compreender porque que o vizinho tem um carro bonito, porque que ele tem um Fusquinha ou não tem nenhum. Porque isso tudo vai na cabeça daquele que sempre recebeu as coisas na mão. Né? Então você tem que ensinar seus filhos. Eu dou um exemplo aqui de uma mãe nova idade, mas parece que estudou para ser mãe, que é minha filha. Eu até de vez em quando a avó gosta de fazer os gostos, de vez em quando ela zanga com ela e Márcio, o esposo, zanga comigo e Nilda, porque não, ela tem que saber, minha mãe, ou meu pai, que não pode. Ela joga duro. É assim que você vai educando seus filhos. No dia que você puder dar um presente, você dá um presente aos seus filhos. Quem é que não gosta de dar um presente ao filho? Mas nem sempre você pode dar. Né? Eu vejo famílias pobres que tem que dar um celular para um filho de 4, 5 anos. Pelo amor de Deus, qual a necessidade de um celular para uma criança?
Lá em casa, ele falou de presente, lá em casa a gente, justamente isso, já habituando a quê? Eu penso muito, né, no futuro de Ana Lu e hoje de Otto, né? Natal dificilmente dá presente. Mas passou ali numa data que não tem nada a ver, não, tá precisando de tal coisa, vai. Né? Mas não tem essa obrigatoriedade das datas. Sabe? Lá em casa a gente não tem essa obrigatoriedade das datas, justamente para não criar essa frustração de no dia que não tiver, no dia que não puder, na hora que tiver lá na frente, mas não, leva isso. Que o mais importante, né, nessas datas comemorativas como Natal, aniversário, não é, lá em casa a gente leva muito isso, não é a questão material. A gente também tá junto ali, aquela questão de passar o amor e tal. Ela tá falando presente, eu não podia deixar de interferir aqui, porque é isso, né? Eu vejo muito isso. A questão de data, a obrigatoriedade do material, também é algo que complica muito aí no futuro. Presente até desvirtua, né, o que se comemora. Pois é. Páscoa, a ressurreição de Jesus. A maioria dos jovens só pensa que Sim, o chocolate. coelhinho da Páscoa, é o ovo de Páscoa, o chocolate, né? Isso precisa ser ensinado. A gente precisa criar nossos filhos, né? De uma forma que eles compreendam que a vida há adversidades, há dificuldades. Eu digo para vocês que a minha experiência de vida, a caminhada que eu tive aqui e acolá pelo mundo, eu aprendi muito. Me ensinou muito. Mas muitas coisas eu aprendi com minha família, em casa. Mesmo meus pais não sendo de igreja, mas me ensinavam. Eu via minha mãe lutando, eu via meu pai lutando para sobreviver. Então eu aprendi que ninguém muda assim de repente depois de adulto, não. Se você não tiver uma sementezinha da sua infância, é difícil. E é isso que precisa. As famílias precisam cuidar de seus filhos. Mãe e pai não tem que ir em colégio dizer desaforo a professor, porque o filho chegou lá e disse que a professora não deu nota tal, ou reclamou de alguma coisa. Que hoje é normal o professor ir mãe ou pai e dizer desaforo a professor. É como você disse, Diego. Eu não posso contar aqui, mas se eu disser a você o que eu pensava da minha professora, eu ainda usava tanta professora que eu não vou contar aqui, que é até ridículo. Você acredita? Eu tinha as minhas professoras, quando eu era criança, como uma coisa assim, eu ainda usava mesmo. Eu achava, eu vou dizer aqui, vou ver se eu boto um termo para não chocar. Sim. E lá em casa todo mundo sabe disso. Eu achava até que professora não defecava. Eu quando era criança, é mole. Como eu olhava para minha professora, superior ali. não é? Gente, como a gente eu sinto saudade da minha primeira professora. Ave Maria, quando a gente estava no lugar que a professora via a gente, falava com a gente, Ave Maria, parece que a gente ganha o céu naquele dia. Hoje não tem respeito. Trata o profissional ali como se fosse qualquer um. Mas é muita coisa. Mas agora vamos falar um pouquinho do país, né? Vamos. Fabão aí. Rapaz, o que você acha do país aí, Fabão? Hoje eu tenho meu pensamento assim. Eu acho que ninguém foi tão ruim que não fez nada de bom, né? Sim. E ninguém foi tão bom que não fez nada ruim. É como os nossos governos. Água, café? Eu tô na água aqui. Na água? Pega o café. Quero açúcar no meu nome. Amargo. Então, uma coisa que eu acho que tem que mudar também muito no nosso jeito de pensar e ver política, e ver governantes, é o extremismo. Nós não podemos ser extremistas. Nós devemos ser realistas, pessoas conscientes, pessoas que enxergam o que é bom, pessoas que enxergam também o que é ruim. Eu não posso abraçar uma bandeira e carregar essa bandeira e achar que a bandeira dos outros nunca presta. Eu tenho que ver os defeitos da minha e o que é bom e também da outra. É assim que eu acho que a gente deve viver a política. Sim. A minha política hoje é a política de Jesus, que não é comunista. Por pobres, excluídos, marginalizados, por aqueles que mais precisam. É minha política. Mas também compreendo que para que isso realize, para que essas pessoas também tenham dignidade e aquilo que precisam, precisa de ter alguém que pode, que tem
um poder aquisitivo maior. Eu não acredito que se todo mundo fosse pobre, principalmente com a população que nós temos, que funcionaria. Ser capitalista. Nem sou capitalista, nem sou socialista. Eu sou realista. Tem que se gerar emprego para que eu ganhe meu dinheiro e sustente minha família. Não é? E para que se gere emprego, tem quem invista em empresas, em indústrias, seja lá o que for. Nunca dei queixa de trabalhista de um patrão. Nunca dei, e que Deus não deixe que eu faça isso. Nunca trabalhei falando mal do patrão. Eu sempre achei que a empresa deveria crescer para que eu crescesse junto. Esse é meu pensamento. E deveria ser o pensamento de todo operário. Nunca olhar para o patrão como um inimigo. Parece até que eu estou fazendo discurso de patrão. Mas olhar para o patrão como um parceiro. Entendeu? Porque se a empresa dele quebrar, eu estou desempregado. Vocês entenderam? A gente deve trabalhar com afinco, com aquilo, para que haja o crescimento. Se a empresa dele crescer, eu posso pegar um cargo maior e ter um aumento de salário. Você entendeu como é que eu vejo Então a minha a vida? desigualdade ela não está atribuída a isso. Não. A desigualdade está, talvez, numa distribuição de renda injusta. Que isso a gente sabe que é injusto, né? Você sustentar uma família com R$1.200 é um milagre para fazer. E você sustentar uma família com R$400 é um milagre maior ainda. A gente sabe que não sustenta. E nessa matemática não tem alguma coisa errada? Tem. Qual seria? Aí agora eu digo para vocês, eu só vejo uma matemática para mim. Eu acho que deve-se trabalhar para si, volto lá de novo, gerar empregos para as pessoas. Aí agora vem para chocar, que você está querendo que eu diga isso. Arataca não pode ter 3 empregos, 2 empregos. Arataca, se ele tem um emprego que dá para o sustento dele, da família dele, para ele viver com dignidade, deixa o outro para o irmão. Isso é o que a gente aprende lá. Jesus nos ensina. Partilhar, ser solidário. Mas não é assim que o mundo funciona. Não é? Abre-se uma seleção ou um concurso no município, por exemplo, vamos falar da nossa realidade, você vê inscrição de pessoas que já têm empregos. E os outros? Você entendeu? A gente fala mal do governo, a gente vai falar mal dos políticos, vai dizer que não existe uma política justa. Mas no fundo nós também somos egoístas. Tiramos o direito do outro. Isso é uma reflexão para a gente fazer. É dura? É. Eu quero ter tudo, eu quero ter uma fazenda, quero ter mais outra fazenda. Outro dia uma pessoa falou uma coisa, eu não me lembro onde foi. Falou assim, foi nesse encontro de internet, assim, disse assim, para que o dono do Bradesco, lá no Mato Grosso, fez propaganda do Bradesco, tem N, como é que diz? Alqueirões, lá é Alqueirão. Tem o Alqueire e o Alqueirão naquela região. De terras, ele nem sabe onde é, nem lá vai. Aí eu fiquei analisando, para que mesmo que esse homem quer essas terras? E quantos nós temos até na nossa região? Quantas pessoas querem um pedacinho de terra para fazer sua horta, para vender seu alface, seu coentro na feira, e não tem? É aí que entra aquela questão, eu volto Sim. lá na desapropriação. Desapropria, rapaz, a terra desse povo e dá para o povo, distribui. E vou falar aqui em desapropriação, vou falar de uma coisa aqui, saindo do roteiro, mas é política. Está aí as enchentes. Carregou ruas, quarteirões de casa em algumas cidades. O governo veio, se criou o gabinete de emergência em Ilhéus. Começaram a dizer que não se vai deixar construir no mesmo lugar. As pessoas não estão construindo e que ia desapropriar a terra. Se eu quero que o governador e o prefeito de Ilhéus e de outra cidade, ouça que eu estou dizendo aqui, me apresente aonde vocês desapropriaram terras. Nós temos ali no Banco da Vitória pessoas ainda num colégio.
alojadas, querem tirar por causa das aulas, mas eles não saíram. Só se saiu essa semana. Cadê a desapropriação para fazer essas casas? Um lugar, praticamente uma região, uma zona rural, praticamente, Vila Cachoeira, com tanta terra ao redor. Eu perguntei ao prefeito, e essas pessoas, na visita do embaixador da União Europeia, eu perguntei a ele, ele disse, pois é, bem assim, pois é, rapaz, e o governador está me apertando, não sei como é que eu vou fazer isso. Gente, como vou fazer isso? Procura um recurso. É só assim, essas coisas que vai deixando o povo lá no canto, promete, não cumpre, não se preocupa com o povo, dá uma bolsa de R$400, acha que resolveu o problema do cidadão, né? E assim vai a vida, meu irmão, vai o povo, como diz o ditado, é o povo, né? Como aquele quadro do deputado da Praça é Nossa, o povo é o povo, mas não é assim não. Como eu disse há pouco instante, Jesus disse, pobres sempre tereis, mas devemos cuidar para que acabe a pobreza. E ela só acaba se der dignidade para o trabalho, para a sobrevivência. Tirar um pouco desse acúmulo de riquezas da mão de poucos, né? E distribuir com o povo. Não precisa, não, paga, né? Por que eles também não se sente tocado e faz uma doação? Né? E para onde iria esse princípio de igualdade dentro da política? Quando você vê uma sociedade, a gente está em ano político, e quando você vê uma sociedade que passa de 4 em 4 anos, lutam sempre por duas forças e por duas bandeiras. A gente sempre passa a gente escolhe lado A faz parte de situações corretas, mas também passa por dificuldades e faz coisas que não nos agrada. A gente sai de lado A e vai para lado B. Lado B faz algumas coisas que nos agradam e outras que nos desagradam. E nesse desagrado a gente sempre está entre A e B. Onde vem a liberdade, a igualdade dentro da própria sociedade? Quando a sociedade vai começar a olhar para ela e falar assim, não, a responsabilidade de colocar lá é minha. Então eu não preciso aqui ficar dependente de força A, de força B ou de força C. Eu sou a força da transformação, e a partir do que eu penso, de fato que vai mudar esse contexto, essa politização de lados. Ô Diego, quando eu falei nos 2 empregos, era para ter dito isso também. Política é a coisa mais ingrata do mundo, principalmente em cidade pequena. É um grupo no comando com o empregado e um grupo correndo atrás para tomar a vaga deles. A política é essa aí. Mas quando é que isso vai mudar? Quando a população se conscientizar e os governantes também, nós como população, como eleitor, conscientizar que eles estão lá como nossos representantes e eles entenderem que eles não são o dono, eles são nossos administradores. Sim. Vou usar essa palavra. O prefeito, o governador, o presidente estão lá para administrar o que é do povo. O povo tem que entender que o que o governo dá, o governo não está dando não. Ele está devolvendo. O governo não está dando Bolsa Família não. Ele está devolvendo um pouco do imposto que se paga. Tudo é nosso, tudo é do povo. Não é de governador nenhum, nem de presidente, nem de prefeito. Então precisa ser consciência. E o eleitor só vai ser consciente quando ele entender o que é votar. Enquanto votar por interesses particulares, não votar pensando no bem comum, agora que é o filé da conversa, é o bem comum, né? Enquanto ele não entender e pensar só no individualismo, só no emprego para ele ou para o filho, sempre vai ser assim. E os governantes vão sempre ficar na mesma linha que é até hoje. Tapei um para estar de meu lado, de uma coisinha a outra, de uma família. Aqui em Quaraci mesmo acontece uma coisa muito interessante. Tem 12 minutos ainda. Pode ficar à vontade. Aqui tem uma coisa muito interessante. Eu acho que em outros lugares. Fábio é irmão de Marcão. E aí Fábio sai candidato a vereador de candidato A. Então o candidato chama Fábio,
Sabe, às vezes até que Fábio nem tem condição de ser eleito, mas sabe que Fábio indo vai levar a família. Aí o candidato B corre, Marcão é irmão, pega Marcão e bota a candidato dele também para dividir. Você sabe que isso é verdade aqui em Quaraci. Eu fico olhando assim e disse, rapaz, mas político, me perdoe a expressão, é malandro. Eu não sei se político ou a população. E o povo se deixa levar por isso, né? Agora eu tenho o seguinte, eu tenho uma forma de pensar, sendo um pouquinho polêmico, que o político é a representação do povo. Sim. Né? O político, ele é a representação do povo. Concorda? Claro. Ele tá lá porque eu coloquei lá. E às vezes você nem coloca o melhor porque você almeja alguma coisa em troca, né? Enquanto for esse toma lá da cá, vai ser sempre assim. E ainda vou além disso, eu acho também que a população, né, o povo brasileiro, ele não está preparado para, não que eu seja avesso à democracia, pelo amor de Deus. Sempre eu vou defender a democracia. Mas não está preparado ainda para escolher seu representante. Porque eu parto do princípio de que uma nação ela só consegue escolher seu representante se ela tiver uma educação de qualidade. Se ela não tiver esse toma lá da cá, esse cabide de emprego, essa questão de um Bolsa Família, né? De uma ação afirmativa ali que deve ser momentânea, ela permanece por anos e anos, justamente por ser uma questão da troca do voto. Então, se antes eu tinha lá o voto de cabresto, porque tal coronel pedia e eu trabalhava, era funcionário dele, eu tinha que votar, permanece hoje num cenário diferente. Mas o cerne é muito parecido. Então, eu acho que é isso. Todo político ele é representação do povo brasileiro. Do eleitor. Ô, Fábio, quer falar? Não. Só reforçar aí, Fábio, e eu sempre falo, quando você fala em educação, eu acredito plenamente nisso. Plenamente nisso. Enquanto o método de ensino for do jeito que é, né, treinando as crianças para serem, né, burrinhos de viseira, a coisa vai continuar dessa forma. Né, e a gente vê raríssimas exceções de políticos que merecem de fato voto, né? De políticos que pensam realmente na construção de algo melhor. São raros os exemplos mesmo. E é isso mesmo, concordo. Você quer ver um exemplo claro do que é o eleitor? Por que eu tenho que votar num deputado? Porque meu candidato aqui, isso é chato que eu vou falar, apoia tal deputado. O vereador, seja lá o que for, por que eu não voto? Eu escolho o meu candidato. Você entendeu como é a política? Isso vai ser difícil, Marcão. Eu acredito até que o ensino é o que é, porque eles não têm interesse que as pessoas mudem, que as pessoas abram os olhos, né, para a realidade. Então nós vamos colocando pessoas lá porque eu quero alguma coisa, ou porque seu fulano me fez um favor uma certa época, né? Uma vez uma pessoa me falou assim, contou que um vereador, aqui em Guaraci, tinha feito um favor para ela. A gente riu nesse dia, rapaz, lá na BB. Aí ela disse assim, eu já votei 3 vezes para ele. Ô, gente, eu não tenho obrigação de votar para ele. Eu já paguei o favor. O favor foi muito grande, né? Todo mundo riu naquele dia. Mas interessante, né? Puxa, ele fez um favor, ela tinha votado 3 vezes. Ela disse, será que eu ainda tenho que votar para ele? Há de ficar preso a essas coisas, né? É verdade. Fabão, Fala pra gente aí quem são nossos apoiadores. Conta pra gente aí, que tá ouvindo, conta para a Ataca aí. Quem é que apoia o Papo Cabeça? Quem é que faz acontecer o Papo Pronto, Cabeça? se eu esquecer de algum, pelo amor de Deus, me ajude. Borsar Comunicação Visual tá sempre aqui também apoiando. Rede Portal, também sempre parceira aqui, né, da nossa proposta, do nosso Papo Cabeça Podcast. Lima Araújo Advocacia, também dando todo apoio aqui ao nosso projeto. Esses são os nossos colaboradores, sempre presentes aqui nas quartas-feiras. Muito bem, Fabão. Temos tempo sim. Tem tempo. Tem alguma coisa que a gente não tenha perguntado que a Arataca deseja falar? Pode ficar à vontade. Eu não sei se vocês assistiram, eu fiz uma live com o nosso prefeito, preocupado com os moradores de rua.
São poucos aqui. São mais usuários de drogas, bebidas, mas são pessoas, são irmãos. E hoje, um sonho que eu tenho, conversando com o Nildo, ela até já adiantou minha conversa, onde eu ia chegar. Eu disse, meu sonho era que a gente tivesse uma casa de passagem aqui. Eu até de manhã conversei com vocês. Mas acho que a maior dificuldade que a gente iria ter são pessoas voluntárias. Sim. Porque precisa de voluntários. E as pessoas ainda precisam, assim, abrir os olhos para essa questão do voluntariado. Para trabalhar pelo bem comum, pelos irmãos, pela comunidade. Nós católicos, principalmente, não podemos ficar só de celebrações. Precisamos ir para a ação. Né? O Jesus, ele não ficava parado, ele sempre estava em ação. Né? E nós devemos transformar a nossa fé, a nossa caminhada em ação. Porque ter fé nós temos. Né? Participar da vida da igreja ali, de celebrações, participamos. Mas precisamos levar esse serviço ao próximo. Devemos partir para a ação. Né? A prática. A prática. Né? Verdade. E então a gente precisa, então eu aproveito aqui para colocar as pessoas, para que se abra mais ao voluntariado. Sim. Não vamos esperar só pelo poder público, nós podemos fazer a nossa parte, né? Porque nem tudo pode ser feito pelo poder. Aí eu até comentei com o menino Marcão de manhã, eu disse, olha, vai ser uma casa de passagem, os voluntários vão saber que de manhã tem que limpar a casa, que vai amanhecer tudo sujo, sabe que vai ter que lavar lençol, lavar as coisas, mas é isso aí. Naquela live que eu fiz com o nosso prefeito, era na questão de criar emprego, ocupação para essas pessoas. Eu tinha visto um deles, uma firma contratada para tirar os matos da rua, e tinha um deles, e ele ficou aquele período limpo. Pode ter tomado umas de noite, mas com nada no período diurno que ele estava trabalhando, ele ficou Deu limpo, conta. ficou. Essa semana a outra eu estava trabalhando numa roça. Então naquele dia, eu estava na minha cabeça, ainda está, que se ocupar essas pessoas, a gente consegue melhorar. São poucos? São. Mas a gente pode ajudar. A gente precisa juntar forças, né? Sim. Para ajudar as pessoas. Né? As pessoas precisam da gente. Aí eu até de manhã citei vocês a questão da casa de velório. A casa da Esperança, ela foi criada a toque de caixa, foi rápido. Vou marcar um que o diga com aterro, perturbando. Ele conseguiu a maior parte com a mineradora na época, não foi? Foi. E foi feito em conseguiu. 3 meses, porque era um desejo dos católicos, um lugar para velar seus familiares, seus entes queridos. Foi feito. Rápido, a comunidade ajudou muito, muito. A igreja arcou com a maior parte, mão de obra e a estrutura e tudo mais. Mas houve muita ajuda. Nossa comunidade para isso é muito boa. Mas nós temos um problema na Casa da Esperança. Ela tem a Pastoral da Esperança, né? Tem poucas pessoas, o padre que 12 pessoas, por 12 apóstolos, aquela questão de simbólica, mas poderia entrar mais pessoas depois. Muitos saíram. Ela hoje praticamente é uma pastoral para fazer a encomendação exéquia, e aí criou-se uma taxa de 40%, ou de R$40, desculpe, R$40, para ajudar, para a gente dar uma das membros da pastoral que faz a limpeza. Porque o primeiro velório foi engraçado, porque que fizemos isso? Ficou a família para limpar, que tem a opção para a família limpar. Se a família quiser, limpa, não dá nada. Mas tem que ser imediatamente. Porque o primeiro velório foi assim, deixou para limpar, foi limpar, e quando foi no outro dia, não estava limpo, chegou outro. Foi uma correria para limpar. Aí não dá. Saiu, já limpa. Porque é meia-noite, é 1h da manhã, liga para lá, e a gente tem que ir para lá, para abrir a casa. Então a casa tem que ficar limpa. Mas o que eu quero dizer, hoje se colocou R$50 para ficar R$10 para comprar uma vela, para alguma coisa, um papel toalha, alguma coisa assim. Mas onde eu quero chegar?
Se nós tivéssemos um grupo de voluntários bom, grande, daquele que bota a mão na massa na casa da esperança, precisaríamos cobrar isso? Entendeu? Por isso que eu estou dizendo, a gente precisa abraçar mais essas causas. Sim. Né? Eu me lembro aqui, voltando lá no direito da pessoa idosa, Carol, ela era presidente, eu era o vice. Uma ação que teve aqui, de uma senhora que morava aqui, não vou omitir o nome, que vivia aí, era de chacota para lá, perturbando ela, e ela conseguiu, através da justiça, com o promotor juiz na época, descobriram, ela adoeceu, foi para o hospital, descobriram um sobrinho em Vitória da Conquista. E o promotor e o juiz determinou que ele cuidasse dela e levou. Você sabe desse caso. Ela é conhecida. Todo mundo sabe. Quer dizer, são ações que pode se fazendo pela sociedade, pelos irmãos. Sim. E pegando aí o que o Karataka está dizendo, é justamente o que ele falou no início, né? A caridade. O que a gente bota na cabeça, caridade é doação material. É. Uhum. E eu falo sempre, quando estava na pastoral do dízimo, sempre que falava sobre isso, eu falava, às vezes, a caridade maior que a gente pode dar uma palavra. Às vezes, uma palavra sua é uma caridade muito maior do que, né, você dar uma cesta básica, do que você dar um caminhão de benefícios, entendeu? Então, às vezes, você tá ali, a pessoa tá precisando muito mais de uma palavra. Né? Tem gente que tá ali desvirtuado, você chegar, pá, vem cá, pô, bora ver isso aqui, assim. Vale muito mais do que um caminhão de ouro. Né? Então, é nisso aí. Essas questões aí, como você tava falando, de moradores de rua, é uma coisa que toca bastante. Quem teve a oportunidade de ir naquele centro de São Paulo ali, né? Você andou muito por lá, você viu. É uma coisa assim absurda, né? O número de moradores de rua ali. E é um povo esquecido. É como se não existisse. Todo mundo passa pra lá e pra cá e não existe. Não é gente, sabe? Isso é bem tocante, assim. É bem complicado, é estranho. Você pisa, quando você chega assim de primeira, né? Você chega assim, olha assim, você não tá acostumado com aquilo, é estranho, porque é gente, mas pra quem tá ali no dia a dia, o cara fica invisível. O pessoal some, entendeu? Isso é muito tocante. Aí, compartilhando o que a Karataka falou, é justamente isso. Esse princípio, Karataka, de servidão e de comunhão, né? Eu queria saber esse desafio, porque quando você se torna um líder, né, dentro de uma categoria religiosa, a gente percebe também que todas aquelas famílias seguem, né, uma visão, um direcionamento. Então, como vem sendo esse desafio, né, de mostrar esses princípios, levar esses princípios aos irmãos e à sociedade, né? A responsabilidade com Isso. essa liderança, né? A responsabilidade com a palavra que vai proferir. Pois é por isso que na Igreja Católica não tem achismo, né? Não é o que eu acho, Sim. é o que a Igreja ensina, é o que Jesus ensina, porque é muito perigoso. Que nós somos formadores de opinião, né? Aham. Então que a gente tem que olhar para as pessoas, exortar as pessoas para o caminho do bem, para aquilo que realmente vai somar para ela, para sua família, né? Olhar para as pessoas com carinho, fazer essa acolhida, como o Marcão está dizendo, que você não sabe como uma palavra... Olha, eu já tive momentos que uma palavra me tirou de um caminho que não era o certo. E quantas pessoas não, né? Então a gente que está à frente, eu não, principalmente o padre, a gente tem que saber muito, pensar muito o que é que vamos dizer. Não podemos dizer nada que vá contra a igreja, nada que vá contra a moral, nada que vá contra a dignidade da pessoa. Né? Nós exortamos as pessoas sempre para o caminho do bem, como nós falamos, o caminho da verdade, que é Jesus, mas também tem um lado social que você deve trabalhar nas pessoas. Né? Sim. Se eu falei aqui de 2 empregos e tanta outra coisa em uma palestra no Santo Antônio, eu sei que eu choquei muitas pessoas naquela noite. Mas eu tinha que chamar a atenção das pessoas para entender que eu também estou tomando o que é dos outros, eu também estou tirando um pouco da dignidade, do direito do outro, né? Quando eu quero tudo só para mim, quando eu penso só em mim, quando eu sou egoísta, né? Às vezes a minha falta de trato com as pessoas também machuca. Olha, você tem que estar sempre atento para essas coisas. Eu não vou dizer para vocês que quando eu fui ordenado, todo mundo gostou, mas que foi mais mil maravilhas para que eu tivesse uma aceitação boa na igreja quando eu dizia alguma coisa. Mas desde que eu sou
um ministro ordenado da igreja, eu tenho que falar em nome da igreja. O arataca antes é uma coisa. Eu tenho que falar em nome da igreja. E quando eu direcionava alguma orientação, alguma coisa assim, principalmente na linha litúrgica, eu já tive cena assim, junto do padre, e a pessoa virar para o padre e perguntar, é mesmo, padre? Mas graças a Deus, você vai conquistando as coisas com o que você vai dizendo e com o que você vai fazendo, que é o verdadeiro testemunho, é aquilo que você faz, né? E as pessoas foram compreendendo, graças a Deus, hoje eu me sinto muito amado, né, pelas pessoas na igreja. As pessoas procuram para conversar, vão lá em casa às vezes, querem conversar, tem algum problema. Claro, eu não confesso, mas pode dar uma orientação, aconselhamento. Sim. Né? Então, é muito bom isso. E como disse, a comunhão mesmo é vivermos irmanados. Sim. Comunhão não é só comungar o corpo de Cristo, não, é vivermos verdadeiramente como irmãos. E não só lá dentro da igreja, mas fora. Né? Vivemos como uma verdadeira comunidade, como lá em Atos dos Apóstolos. O que era que o povo dizia com os primeiros cristãos? Olha como eles se amam, eles têm tudo em comum. Talvez isso responda àquela sua pergunta. Né? Ter tudo em comum. Uma divisão justa, ninguém passava fome, né? Olha, gente, se a gente se unisse aqui em Quaraci, a gente não tinha ninguém necessitado, na verdade. Né? Tá vendo? Olha, uma coisa que me chocou muito, quando veio as enchentes, eu quero aqui justificar até, né, que Quaraci não teve enchente, teve alagamentos, né, mas não do transbordamento do rio. Mas eu vi tanta correria, eu vi tanta solidariedade que impressionou todo mundo. Aquela cena mesmo lá na Estrada de Itapitanga, que A corrente humana. aquela corrente humana, eu tive lá, né? Marcão teve lá, o pessoal da maçonaria, né? A gente viu. Aquilo tocou o coração de todo mundo. Mas eu pergunto, e agora? Cadê a caridade? Aquelas pessoas ficaram ricas? Aquelas cestas básicas ainda existem? Então tem aquela caridade de correria, vamos dizer assim, vamos usar o slogan de rua, de correria. Mas tem que haver a caridade permanente, essa que brota do teu coração, com aquela máxima cristã, né? Que a esquerda não veja o que a direita faz. Essa é a verdadeira caridade. Está entendendo? Ali nós vimos todo mundo tocado, porque era um momento de tragédia. Mas depois todo mundo esfriou. Eu pergunto para a população, para aqueles que estão nos ouvindo: você ajuda alguma entidade mundial? Você colabora com algum grupo que cuida de pessoas carentes, de jovens? Ah, mas eu dou meu dízimo, eu devolvo meu dízimo. Não. Você pode fazer muito mais. Mande R$5, mande 10, mande 2, o que você puder. 2 com mais 2 é 4, se multiplicar. Vocês conhecem a história do xadrez? Você conhece, Fábio, a história do xadrez? Jogo de xadrez, você conhece? Não, conta Não. aí. Conta aí pra gente. Eu vou contar mais ou menos. Isso pra gente ver como se multiplica as coisas. Diz que o rei queria um jogo, mais ou menos isso, que tivesse o reinado de estratégias e tudo, né? É mais ou menos assim, eu não sei bem a história, mas a conclusão eu conheço. E aí o inventor criou o xadrez e ele perguntou o que é que ele queria em pagamento. Sabe o que ele pediu? Caroço de milho. Mas como eu vou lhe pagar? O senhor vai fazer o seguinte: se o senhor quer me pagar, o senhor bote um na primeira casa, na segunda 2, e aí o senhor vai fazendo. Eu não sei o tanto não, mas dá tanto caroço de milho, você nem não, vai multiplicando. 2, 4, dá tanto caroço de milho que na história, isso é a história das grandes invenções, não é história de carochinha não. Eu tinha um livro de grandes invenções, descobertas e invenções, de ter essa do xadrez. Dá tanto milho que você nem imagina. É como uma doação. R$2 seu, R$5 seu, isso somado com um todo, dá muito.
Tem tantas instituições aí que precisam de nossa ajuda. Aqui não tem, mas tem as do Estado, tem do país todo, tem, do mundo todo tem. Você colabora com, por exemplo, Médicos Sem Fronteira, um exemplo, e outros, um pouquinho. Então podemos fazer muito. Só que a gente também cruza os braços, ó, e espera só para o governo. Deixa de fazer sua parte, né? Deixa de viver a verdadeira comunhão, que você saiu e coisa aí, né? Aquela comunhão, tudo por todos, né? Em comunhão, tudo. Eu citei Atos dos Apóstolos, quando você saiu, né? Olha como eles se amam, eles têm tudo em comum, ninguém passa necessidade, né? Isso é comunhão. Mas, como a gente botou na cabeça comunhão é comungar só o corpo de Cristo, eu preciso levar essa comunhão para os outros. Às vezes a gente pensa assim, a igreja só pensa nela. Não, a igreja não pensa nela. Pensa no outro. Nós estamos ali pensando no outro. A igreja, São Paulo colocou muito bem, é o corpo místico de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos os membros. Sim. Nós fazemos essa igreja funcionar, orientado pela cabeça que é Jesus. É muito fácil essa explicação. Qualquer leigo vai entender isso. Corpo, cabeça e membros. Quem comanda os membros? Né? E como qualquer outra instituição, na igreja também nós vamos ter pessoas e pessoas. Pois é. Pensamentos diversos. Mas uma coisa é certa. O que se celebra lá nunca vai mudar, o que se ensina lá nunca vai mudar. Doutrina não vai mudar por pensamento de ninguém. Eu não vou querer fazer com que a igreja mude para aceitar a minha escolha. Entendeu? A igreja é a igreja. Eu tenho que seguir aquilo que ela me ensina. Se não me dá para mim, eu fazer o quê? Eu tenho que compreender que eu fui batizado ali, sou membro dela, como qualquer outra, né? Denominação religiosa. E Marcão, vamos à nossa dica de leitura desse podcast. É isso, Diegão. Hoje, eu não sei se dá pra ver ali. Dá pra ver aí? Acho que dá. O Diário de Anne Franklin. Né? Anne Frank. Na verdade é o seguinte, esse livro... Volta lá. Aí. Diário de Anne Frank. Vamos lá, essa daqui, né? Pronto, esse livro aqui. Esse livro conta a história de uma menina judia, né, que na Segunda Guerra ficou escondida por um tempo e escreveu um diário. Ela foi enviada para um campo de concentração e lá morreu. E depois de um tempo acharam, né, esse diário e produziram. Eu li esse livro aqui, pô, eu tinha uns 17 anos. E até hoje ficou marcado, né? E tem uma frase aqui que ela escreveu e que é bem interessante, até vou passar aqui, né? Os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o remorso é mais forte que a gratidão. Né? E é uma reflexão danada aí, né? Pra gente ver isso. E lembrando que logo aqui, após o término do nosso Papo Cabeça podcast, esse livro aí vai estar sendo sorteado. Então vamos lá, né? Vamos meter a cara aí, porque daqui a pouquinho aí nós vamos ter o sorteio desse livro aí, um sucesso de vendas aí, sucesso da literatura mundial aí. Vale a pena muito ler esse livro aí. Tocante mesmo aí. Empresta aí, Fábio. Os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o remorso é mais forte que a gratidão. Eu me lembrei num desses encontros que eu tive, e uma frase que uma das pessoas citou, que disse que um jovem em São Paulo falou assim: o que eu preciso mesmo é de um emprego. Eu não preciso de cesta básica que alguém me dá para ver se ganha um lugarzinho no céu. Aí eu fiquei muito tocado. É dentro disso aí que a gente estava falando da caridade e também dessas questões de ajudas que não resolvem o problema, né? Ele queria um emprego. E eu aproveito aqui, eu conversei até com o Marcão antes do programa, Padre Júlio Lancelotti em São Paulo. Aquele padre, ele realmente, você falou dos moradores de rua, tá esperando esse povo para lá. Ele abraça a causa do pobre. Ele vive no meio do pobre.
dá dignidade, tira documento, não deixa passar fome. Na pandemia ele foi um guerreiro. Tentaram proibir ele de levar alimentos para os moradores de rua. Ele vive no meio. E essa semana, na Via Sacra, uma Via Sacra, a polícia entrou no meio da Via Sacra para pedir documento de Padre Júlio Lancelotti e de algumas pessoas. Pasme, né? Pasme. Quem é que não conhece Júlio Lancelotti de São Paulo? Volta e meia está brigando com o governo, porque ele luta pelo pobre. É um grande exemplo a ser seguido. Independente da preferência dele, de política, seja lá do que for, mas ele como um religioso, um padre, ele luta pelo pobre, pelo excluído. E às vezes, quando a gente fala isso, essa escolha, que é o que nós aprendemos nos Evangelhos de Jesus, as pessoas nos taxam de comunista, assim como taxaram muito o Papa Francisco. Papa Francisco conta, lembrei agora de palavra, que quando ele era padre, pároco lá na Argentina, ele ajudava uma prostituta, dava sempre alimento para ela. Um dia ela foi se encontrar com ele e chegou agradecendo a ele. Aí ele disse, não precisa agradecer não. Eu faço isso porque é obrigação nossa ajudar. Não, ele disse, não estou agradecendo pela cesta não. Eu estou agradecendo ao senhor porque o senhor sempre me chamou de senhora. Olha o que é a palavra que você falou nesse livro. Verdade. Está no livro dele, tem um livro dele que ele conta. Você vê o que é o tratamento. E a gente deve mudar o nosso jeito de ser nas ruas, com as pessoas mais pobres, as pessoas mal vestidas. A gente tem que tirar da cabeça que todo mal vestido ou preto é ladrão. A gente já vai logo se escorando pelos cantos, porque é uma coisa que está em nós, rapaz. Gente, é difícil. A gente olha para as pessoas como se fossem marginais. A gente faz um julgamento Subjuga, né? Já vai julgando as pessoas. A gente tem que mudar esse jeito de ser e de pensar, né? E nesse julgamento... Fábio, fale. Aí eu vou fazer uma pergunta. A questão desse indivíduo religioso, quer queira ou quer não, ele é um chefe religioso, né? Um padre, por exemplo, ele é um chefe religioso, um diácono. Você acha que ele deve estar alheio à política ou ele deve fazer parte? Quando digo fazer parte, atuar mesmo, ser candidato, estar dentro do movimento? Não. Como é que Arataca vê isso? O diácono não pode ser político, o diácono não pode se inscrever em partido. O diácono não pode participar de nada. E o padre é a mesma coisa. Nós temos um padre aqui de Gongogi que foi candidato, ele pediu afastamento, mas não é a orientação da igreja. A orientação da igreja é que nós fiquemos afastados disso, porque essa política partidária, ela separa, ela cria divisões. E a igreja não é para criar divisões, é para agregar, é para viver, como disse Diego, em comunhão, entendeu? Então não admite. Agora nós fazemos, eu fiz política aqui o tempo todo. Sim. Tudo que eu falei aqui hoje, eu praticamente fiz política, mas a política pelo bem comum. Essa é a política da igreja. A política pensando no bem comum, pensando num todo, no próximo. Essa é a política que pode se falar. Nas nossas pregações nós vamos falar, né? Mas política partidária jamais pode se fazer. Fazem alguns, mas não deveria. E algo que não se trabalha muito, né? Essa questão da política para o mais carente, né? Voltado à pessoa, à sociedade de fato, né? Por muitas vezes você vê uma política, como a gente já está falando aqui a respeito desse tema, voltado muito à manipulação, ao controle, né? E não à liberdade, ao favorecimento da evolução da sociedade. Eu vejo que isso tem se mudado, pelo menos no nosso ambiente de cidade, né? Eu vejo que as pessoas na cidade, na nossa cidade, um exemplo que a gente tem próximo aqui,
ela vem evoluindo, vem amadurecendo, né? Vem observando que ela pode mais, do orgulho de ser quaraciense, né? Como a gente sempre fala, a gente sempre quis ver isso na nossa cidade, eu pelo menos particularmente venho observando isso ao longo do tempo que a gente está aí trabalhando, e eu tenho um certo tempo na saúde, e era uma dificuldade que eu sinceramente, né, sendo particular, eu sempre vi nas pessoas ali que a gente convivia. Eu vejo algumas pessoas que andam de cabeça baixada, acham que não é dever deles, não sabem os direitos, e isso me entristecia, e hoje eu vejo algo um pouco diferente dessa situação. Eu tenho uma notícia ruim pra dar. Tá chegando. Tá chegando. Nosso tempo. O papo tá muito bom, meus amigos, mas vamos ter que fazer nossas considerações finais. Pronto. Fazer Quem o quê? começa? 0-1. Não, brincadeira. Você, Marcão. Eu começo. Você começa hoje, né, Diego? Pode ser. Tranquilamente. Arataca, meu irmão, lhe agradecer, né, pela sua presença, por estar aqui com a gente, né, por estar aqui até essa hora aqui conversando, né, falando das suas opiniões, se abrindo um pouco aqui. Dizer que é muito importante ter você aqui, que a gente é muito grato pela sua presença. Obrigado. Você é um cara intenso, que pega, como você falou mesmo, né? Eu sei que tudo que você faz com paixão, com amor. E isso é importante. É importante, pro Papo Cabeça, ter pessoas que são assim, né? Que se posicionam, que não tem medo de falar o que pensa, que não tem receio de dizer quem é. E isso é que é importante, é isso que faz o Papo Cabeça crescer cada vez mais. Quem é o próximo? Mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, contigo, da gente aprender mais. Quando nós fomos, né, falar contigo lá na igreja, surgiu uma situação ali da gente falar o que realmente tem como meta o Papo Cabeça, né? Da gente ouvir as opiniões e respeitar as opiniões e passar isso para a comunidade, para quem nos assiste, acendendo aquela fagulha ali de respeito e de comunhão, né? E acredito que a gente alcançou mais uma vez essa meta aqui do Papo Cabeça. Mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado a todos que apoiam o nosso projeto. Só rapidinho. Tem que ser você. Eu sei que você não gosta, mas tudo bem. Cortou de novo. E eu falei pros meninos uma vez, né? Eu falei pro Arataca, é ótimo porque assim, Arataca tem as opiniões dele, mas ele ouve, né? E a gente consegue conversar, né? Mesmo você tendo opiniões contrárias às dele, mas ele te respeita, ele quer ser respeitado, você respeita, ele fala, você fala, e depois o papo continua fluindo muito bem. Foi só um parênteses do que eu falei, desculpa. Bem, aí eu vou puxar, né? A brasa, né? Que fala pra sardinha do Papo Cabeça Podcast. Quando a gente, né? Nessas primeiras edições, mais de... Hoje é a sétima edição. Já passamos de um Obrigado. mês, né? Mais de um mês do aí. programa. Indo para 2 meses. Então eu fico feliz, equipe, porque a gente já conseguiu reunir, né, diversos segmentos religiosos em nosso Papo Cabeça. Nós já trouxemos aqui um babalorixá, nós já trouxemos aqui um pastor, nós estamos aqui hoje com um diácono representando o segmento que é a Igreja Católica, né, que é também a pessoa de Arataca, que é esse cara que foi caminhoneiro, que chega em Quaraci, que constitui uma família com a professora também conhecida em nosso município. Então, falar da felicidade da gente estar conseguindo dialogar, né, entre esses vieses que não deixam de ser, por muitos, aí quando Arataca coloca a questão do extremismo, a gente deve ressaltar que não é saudável. Então, o Papo Cabeça, ele tem esse compromisso em levar esse diálogo, Arataca. E tenha certeza que nesta noite você contribuiu, nesta noite de quarta-feira, você contribuiu muito para que a gente construa esse diálogo, para que a gente estabeleça uma relação amistosa, né? Porque não é porque eu penso diferente no segmento a religião que eu vou ser melhor ou pior. Eu acho que meu valor enquanto respeito para com o outro, para com o cidadão, para com aquele que é meu irmão, eu acho que isso deve prevalecer e a gente tem mantido esse diálogo e agradeço nesse momento a você por ter, né, trazido o viés da Igreja Católica, o pensamento da Igreja Católica, né, os ideais que a Igreja Católica traz para a nossa comunidade e parabenizá-lo enquanto exemplo, né, de pai, exemplo de esposo
e que está também como diácono da Igreja Católica de Quaraci. Só um parêntese, né? É isso. Hoje é o dia de quebra dos protocolos. Você faz um parênteses também. Marcão tá ensinando É, esse parêntese aí, aí- eu tenho que usar também. Lembrando no projeto que a gente tem, né, que o Marcão falou muito bem, acho que no segundo programa, que é trazer todas as lideranças religiosas e a gente conseguir conversar, né, com todos e é um projeto que a gente tem pro Papo Cabeça futuramente e com fé em Deus a gente vai conseguir. Um dia No dia só. Todo mundo junto pra gente conversar. Quem sabe ao vivo, quem sabe. Pode ficar à vontade. Quando o Fábio falou aí, eu pensei logo nisso. Seria Aham. bom. Apesar que nós batemos um papo aqui hoje, né? Agradeço a vocês pelo convite. Mas o nosso papo não foi totalmente religioso, né? Isso. E como os outros também que passaram aqui. Aham. A gente foi abrangendo várias áreas e eu acredito que foi um bom bate-papo. Foi informal, à vontade, me senti à vontade. Agradeço o convite de vocês. Mando um abraço aqui para minha família, meus filhos lá em Arataca, Patrick lá em Minas. Vou aproveitar e fazer igual o Maguila quando ganhar uma luta. Um beijo para Nilda, um abraço para Kete, para minha netinha, que eu sou apaixonado pelos netos, viu? Abraço aí, Patrick. Patrick Mas meus filhos me dão muito prazer, graças a Deus, né? Assim como nós acompanhamos, não demos desgosto à nossa mãe, né? Que foi quem acabou de nos criar. Eu sou mais velho. Meu pai também, né? Não, enquanto estou vivo, não demos. Meus filhos, graças a Deus. Mas porque é aquilo que nós dissemos, né? Espero que a mensagem tenha passado para os pais que estão nos assistindo, que eles compreendam. E aqueles que vão assistir depois, que vai ficar postado, né? Que eles compreendam a sua missão como pai, né? Pai não pode ser só bonzinho, não. Também não é para ser carrasco, né? É para ter o diálogo. Nós ensinamos, a igreja ensina muito pra gente, né? Que o diálogo, Marcão falou uma coisa aí certo, eu sei ouvir as pessoas. Porque o diálogo é imprescindível para a vida das pessoas. Sim. Um casal sem diálogo, ele não vai à frente. Você pode me dizer uma coisa aqui hoje, agora, e eu posso não gostar. Mas eu lhe digo com certeza que pode ser que amanhã eu chego para você e diz, rapaz, você tinha razão. Eu te peço desculpa por não ter entendido. Não tenho nem um pingo de vergonha, Marcão, em reconhecer quando estou errado. E graças a Deus, eu sou muito feliz com isso, sabia? Uhum. Sou muito feliz. Assim como eu vejo a pessoa meio diferente comigo, pode saber que eu vou perguntar o que é que está acontecendo. É assim que eu tenho agido. Não pense que eu era essa maravilha enquanto caminhoneiro, muito tempo atrás. Eu era um cara de momento, mas mudei muito, né? A igreja foi me ensinando a tratar as pessoas, né? A ter mais tolerância, a ter mais humildade, que é o que eu estou trabalhando muito agora em minha vida, viu? Eu nem falei disso. É a humildade. Que nós precisamos trabalhar. Isso e outra coisa. Parece que é simples, né? Mas não é não. Não é não. É difícil. Então agradeço a todos, né? E Marcão, quando falou que um dia me chamou, eu pensei que era lá no finalzinho, quando já tivesse esgotado todas as opções. Olha aí, tá moral. Não. E o Papo Cabeça. Então, um abraço para todos, né? Obrigado. Todos os internautas que nos acompanham, né? Deixa aqui um abraço e um beijo para todos e que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. E encerramos mais um Papo Cabeça e dizendo que mais novidades vem por aí, não é isso, É Diego? isso aí. E bom feriado a todos. É isso aí. Tiradentes. Valeu, galera. Valeu. Valeu, galera. Até. Tchau.